Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o programa Minuto Gestão com Cláudia Pereira e hoje nós trouxemos um convidado especial, o professor Vitor Amorim. Ele que é membro do Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, ele é doutorando em Direito do Estado pela UNB, também é professor de pós-graduação, palestrante reconhecido nacionalmente. Professor Vitor Amorim, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E a primeira pergunta que nós temos a fazer é justamente sobre como é que vai funcionar esse comitê gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas e qual seria o seu papel a desempenhar no referido comitê. Olá, inicialmente eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui participando dessa ação super especial, Minuto Gestão Pública, a convite da professora Cláudia Pereira. Nós vamos aqui discutir alguns aspectos super interessantes sobre o Portal Nacional de Contratações Públicas e sobre o papel do Comitê Gestor. Bom, como se sabe, uma das grandes inovações promovidas pela Lei 14.133 foi justamente a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas, que passa a ser o portal que centraliza a divulgação das informações sobre licitações de contratos praticadas por todos os órgãos e entidades de todas as esferas federativas da administração pública brasileira. E a missão de fazer a gestão deste portal fica com o Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, conforme previsão expressa do parágrafo 1º do mesmo artigo 174 da Lei 14.133. Então vejam, na verdade, o nome formal do Comitê Gestor não é Comitê Gestor do Portal Nacional de Contratações Públicas, e sim o Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas. Esta Rede Nacional de Contratações Públicas ela já é uma iniciativa existente desde 2018, no âmbito da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, mas funcionava, de certa forma, em um caráter mais informal, a partir da adesão voluntária de representantes de órgãos e entidades de todo o Brasil, mas efetivamente com o parágrafo 1º do artigo 174 da Lei 14.133, esse colegiado passa a ostentar um outro caráter, com previsão legal, com essa missão fundamental de fazer a gestão do Portal Nacional de Contratações Públicas. A composição do Comitê Gestor como um órgão colegiado deliberativo, ela é prevista no próprio parágrafo 1º do artigo 174, então há uma previsão de 7 membros, sendo 3 representando a União, 2 representando os estados e 2 representando os municípios. Posteriormente, a edição da Lei 14.133, mais especificamente no dia 9 de agosto de 2021, foi editado pelo presidente da República o decreto 10.764, que disciplina essa composição e o funcionamento do comitê gestor. Lembrando que esse mesmo decreto ele prevê, na verdade, delega a competência para designação formal dos membros do comitê ao ministro da Economia. E o ministro da Economia, no dia 24 de agosto, fez publicar a portaria 9.728, em que faz a designação daqueles representantes, daqueles membros do comitê gestor que foram indicados pelos respectivos entes, conforme previsto lá no parágrafo 1º do artigo 174. Então, no caso, por parte da União, foram indicados os 3 representantes, conforme disciplina o decreto, a presidência do comitê gestor ela vai ser exercida por aquele representante indicado pelo Executivo Federal, que no caso necessariamente deve advir da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, e também por uma composição política entre a Presidência da República e os demais poderes. Foi convencionado que os outros representantes da União seriam indicados, um pelo Conselho Nacional de Justiça, para representar o Poder Judiciário, e um pelo Congresso Nacional, para representar o Poder Legislativo. Eu, particularmente, tive a grande honra de ser designado pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, ser indicado para representar o Poder Legislativo na composição do comitê. Então, com a edição da portaria do ministro da Economia, a portaria 9.728, houve a formalização dessa minha indicação e eu passei, então, de fato,
a assumir, né, uma cadeira, né, um lugar nesse comitê gestor. E esse comitê gestor, ele tem realmente essa grande função de fazer a gestão do PNCP. E aqui vale a pena explicar alguns aspectos, né? Porque o PNCP, como um sítio eletrônico oficial, ele na verdade, né, ele é desenvolvido, inclusive a sua primeira versão, lançada no dia 9 de agosto de 2021, ele é, na verdade, parametrizado, ele é estruturado em termos operacionais a partir de iniciativas do SERPRO e supervisionada pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. Mas não quer dizer que isso esvazia o papel do comitê gestor. Por quê? Porque o comitê gestor vai fazer a gestão desse portal. Então, tudo que for atualizado, tudo aquilo que for estruturado no PNCP tem que passar pelo crivo do comitê gestor. Então, foi já nas primeiras reuniões realizadas, foi estabelecido um cronograma de reuniões ordinárias e extraordinárias para esse ano de 2021. Então, o colegiado se reúne de maneira remota, né, a partir de videoconferência, mas se reúne regularmente para justamente trazer sugestões de atualização, de aportes no PNCP, para debater também as novas funcionalidades que são desenvolvidas, até porque o próprio parágrafo 3º do artigo 174 da Lei 14.183 traz diversas funcionalidades que devem ser integradas ao PNCP, a exemplo do sistema de licitações eletrônicas, do sistema de gestão de contratos e uma série de outras ferramentas. Então, consequentemente, o trabalho do comitê ele tende a ser majorado, ele tende realmente a assumir uma importância ainda maior, né, no sentido de se debater profundamente essas alterações, se debater profundamente o alcance dessas funcionalidades, porque apesar de que o comitê, o PNCP, ele ser um portal para divulgação obrigatória de atos de licitações e contratos por parte de todos os entes federativos, aquelas funcionalidades previstas no parágrafo 3º do artigo 174, elas na verdade vão ser funcionalidades que vão estar à disposição imediata da administração federal, mas que podem ser de adoção facultativa por parte de estados e municípios, a exemplo do próprio sistema de licitações eletrônicas, né? Então, esse talvez seja um dos grandes passos, né, que o comitê vai dar em relação ao aporte do PNCP, no sentido de que todo o seu conteúdo, todas as suas funcionalidades vão realmente passar pelo crivo do comitê. E é fundamental que isso aconteça porque o comitê ele tem uma composição interfederativa, como nós falamos, né? União, estados e municípios. Então esse olhar heterogêneo, esse olhar da realidade de cada ente federativo é muito importante, né, para a gente realmente imprimir um caráter plural, democrático às ações desse comitê, né, de modo que, ainda que seja um órgão deliberativo, que não tem competências executivas de efetivamente implementar operacionalmente essas mudanças no sistema, por isso então que depende da atuação do SERPRO, depende da atuação da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, mas as diretrizes, né, quanto a essas funcionalidades, a homologação de todas as mudanças que são feitas, ao passar pelo crivo do comitê gestor, efetivamente há sim um controle político importante, um controle também meritório importante, com essa visão interdisciplinar e com essa visão interfederativa que é característica, que é a tônica da composição do comitê gestor. Então eu particularmente, né, antevejo aí tempos de muito trabalho, tempos de bastante atuação da minha parte como representante do Poder Legislativo, não só ali buscar imprimir um caráter mais democrático em relação a tudo que é conduzido no âmbito do comitê, mas também trazer um pouco a visão das contratações que são feitas não só pelos órgãos do Poder Legislativo no âmbito federal, mas também nos estados e municípios, né? As câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, elas contratam bastante, têm um papel importante no fomento das economias regionais e locais, de modo que é fundamental também que o olhar
dessas administrações seja também representado no comitê gestor. E é justamente essa a missão que eu fui incumbido pelo Congresso Nacional. Professor Vitor Amorim, qual a grande mudança que o PNCP deve ocasionar nas contratações públicas? Bom, em termos elementares, né, o PNCP ele traz uma mudança significativa em relação à transparência ativa das licitações e contratos no Brasil. Claro que nós já tínhamos, né, a Lei de Acesso à Informação, que estabelecia a necessidade de implementação dos portais da transparência, de modo que cada órgão, seja ele municipal, estadual ou federal, cada entidade, deveria manter, né, um sítio eletrônico oficial divulgando os atos relacionados a licitações e contratos, né? Então, é uma transparência realmente ativa e substancial. Se a gente for verificar, né, pela lógica da Lei 8.666, pela lógica da 10.520, seria suficiente a publicação, por exemplo, dos avisos de licitação. Mas, muitas vezes, principalmente nos pequenos municípios, o grande gargalo que se tinha em relação à transparência era o acesso à íntegra dos editais, dos seus anexos, principalmente aqueles editais mais complexos, que têm projetos, grandes planilhas. Então, apesar do próprio portal da transparência já, de certa forma, contemplar, né, a disponibilização desses arquivos e tudo mais, mas a Lei 14.133, principalmente nos seus artigos 54 e 94, quanto a essa publicidade dos atos, ela é enfática ao dizer, olha, quando for fazer a divulgação, a efetiva disponibilização no PNCP dos arquivos correspondentes aos editais, seus anexos, aos contratos, aos termos aditivos. Também, se a gente for analisar ali o parágrafo 2º do artigo 174, tem quais são os atos que são de publicação obrigatória no PNCP, e aí destacaríamos aqui ata de registro de preço, editais de credenciamento. Então, realmente a ideia é você fomentar, potencializar a lógica da transparência ativa, né? Facilitar o acesso à informação e, mais do que isso, um acesso à informação centralizado. Então, daí a ideia de um portal nacional, não é efetivamente um portal federal, é um portal nacional para toda a nação brasileira, então engloba todos os entes federativos. E quando você tem essa informação adequada, integral, centralizada, palpável, né, de fácil acesso, uma interface amigável, isso realmente fomenta a transparência ativa. Ok, professor, entendi. Pessoal, vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Processos licitatórios em órgão público são sempre motivo de dor de cabeça. Controlar tudo que envolve esses processos é praticamente impossível. O Licite Legal surge como uma ferramenta imprescindível para resolver os problemas dos processos administrativos, incluindo as licitações. Com ele, você armazena os documentos na nuvem sem risco de extravio. O sistema é adaptável ao fluxo organizacional de cada unidade administrativa. Você pode visualizar a linha de tempo com indicação dos atos e prazos percorridos durante o processo administrativo. E ainda, controlar os prazos e quantitativos dos contratos ou atas de registros de preços. Você tem acesso às informações em tempo real de onde estiver. O sistema ainda oferece módulos de gestão de contratos e controle do envio dos processos licitatórios ao Tribunal de Contas do Estado, evitando multas e ações de improbidade. Ganhe mais segurança, eficiência e economia. Professor Vitor Amorim, para finalizar nossa entrevista, eu gostaria de perguntar se a nova Lei de Licitações, a 14.133 de 2021, ela vai trazer grandes dificuldades aos gestores dos pequenos municípios. E quais seriam essas dificuldades? A nova Lei de Licitação ela traz, né, uma série de inovações e, consequentemente, importantes desafios, né? A nova lei ela tem um foco muito grande na necessidade de planejamento das contratações. Então, em decorrência disso, nós temos um nível de detalhamento considerável em relação aos atos a serem praticados na fase preparatória das licitações, dos contratos.
A própria lei, ela estabelece como seu cerne, como sua estrutura central, a necessidade de governança das contratações. Então nós temos ali, por exemplo, o destaque ao parágrafo único do artigo 11, em que chama a responsabilidade da alta administração de cada órgão, de cada entidade, para estabelecer esses processos e estruturas de governança das contratações, buscando mais eficiência, buscando garantir a consecução daqueles objetivos do próprio artigo 11 da Lei 14.133, e outras implicações também que fazem com que nós compreendamos a importância de evolução institucional para aplicar a nova lei de licitação. Veja, aqui nós não temos apenas o desafio de melhorar cada processo em si. Além disso, nós precisamos melhorar as próprias instituições em relação à prática das contratações públicas, né? Então, talvez essa seja a grande diferença, o grande diferencial se comparado com a Lei 8.666, que se preocupava muito mais com a realidade de cada processo, né, com a resolução de cada problema pontual, do que com uma visão realmente mais ampla, mais macro do fenômeno das contratações no seio de cada organização pública. E aí, em razão disso, nós fatalmente também devemos constatar que há um desafio considerável para os pequenos municípios, né? E aí falando não só do poder executivo, mas também do próprio poder legislativo municipal, que muitas vezes tem uma estrutura muito diminuta. Então tem uma série de repercussões da nova lei de licitação no sentido de otimização da própria máquina administrativa, né? A potencialidade das instituições em relação às suas contratações públicas. Isso vai constituir realmente um grande desafio para os municípios. Professor Vitor Amorim, novamente gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação aqui no nosso programa. Foi muito importante para nós, fico muito feliz e seja sempre muito bem-vindo ao Minuto Gestão com Cláudia Pereira. E aos nossos internautas, até a próxima semana com mais Minuto Gestão. Até lá!